Olá, queridos amigos, aqui quem fala é Edvan, do canal Ancião Pregador. Eu queria te convidar a fechar os olhos e orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, bendizemos, meu Deus, o teu nome nesse momento, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 e 43, diz assim: Pois assim também é a ressurreição dos mortos semeia-se no corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção, semeia em desonra e ressuscita em glória. Então nós temos aqui um texto que pode nos trazer conforto para nossos momentos mais difíceis. Não tem nada maior que possa doer o coração do homem como a perda de alguém da família. Não tem momento mais difícil e doloroso do que a morte, que até o próprio Jesus temeu ela. Então ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque a morte é o porto da vida. E se tem uma coisa bela é a vida. Nós vemos aí os animais, quando estão bem de saúde, nós vemos o brilho da vida. Quando estão doentes, automaticamente a gente vê o semblante e todo o seu corpo todo abatido. É sinônimo de morte e isso traz angústia, né? Então a morte é o intruso que aconteceu com a entrada do pecado, né? E isso nos traz tristeza, nos traz às vezes até desespero. Mas a palavra de Deus não deixou seus filhos sem conforto, pois ele diz que assim é o corpo, é a ressurreição dos mortos, semeia em fraqueza e ressuscita em poder, em glória, em honra, em vida. E isso é vida. A Bíblia diz, Jesus diz: eis que eu dou vida a vocês e vida em abundância. O que a mente nunca pensou, os olhos nunca viu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso não fica diferente do ser aplicado também à nossa vida. Nós teremos vida e vida eterna. Nunca mais o corpo vai envelhecer, nunca mais vai adoecer e nunca mais vai morrer. Essa é a promessa de Deus. E Deus nos traz também um conforto, dizendo assim: não fique por aí, porque uma coisa eu te digo, que os mortos nada mais sabem, né? Os mortos nada mais sabem, eles vão descer à sepultura, mas naquele momento a sua memória jaz no esquecimento. Para ele tudo já se passou, não se preocupe, eles estão guardados comigo. Eu sei quem são eles estão guardados aos meus cuidados. Pois eu digo para você que melhor são aqueles que morrem do que aqueles que vivem. Porque os que vivem, dizemos aqui, ele tem preocupação do mundo natural hoje, enfermidade, e tem preocupação com o trabalho, com o filho que traz problemas dentro de casa e outras coisas. Mas eu digo para você que os mortos nada mais sabem. Tranquiliza isso o seu coração, porque em breve eu virei. Então, amiga, a nossa preocupação muitas vezes será se os mortos sabem de alguma coisa? Então, segundo a Bíblia, diz que não. Essas coisas que se traz sobre a cabeça dos homens não traz conforto ao dizer ele está no meio ou ela está no meio de nós, está vendo tudo. Isso não traz, porque isso só traz tristeza, porque já pensou se morto ouvisse os seus queridos amigos e irmãos chorando, entristecido, que alegria seria? Seria muita tristeza, mas a Bíblia diz que os mortos nada mais sabem. A sua memória jaz no esquecimento. Eles estão guardados com o Senhor. E isso eu quero te dizer que não sabe mesmo. Nem tampouco os mortos, quando Jesus voltar aqui e ressuscitar, ele tem noção de quanto tempo ele passou na sepultura. Porque eu queria contar um pouco o relato de mim, por exemplo. Eu passei 15 dias em coma e durante o período de 15 dias em coma que eu passei, eu não percebi nada, eu não vi nada. A tristeza e a angústia estava por aqueles que estavam fora, orando e clamando a Deus por mim, e minha esposa cuidando de mim de tudo quanto é jeito, das maneiras mais difíceis, que todos sabem, quando se passa 15 dias no estado desse, o que de trabalho que se dá. Porém, eu estava ali e não estava vendo nada, nada percebi.
né? E eu não estava morto, nem tinha noção de quanto tempo eu passei ali. Na minha mente, eu passei ali de um dia para outro. Mas é como diz, eu passei 15 dias. Foram 15 dias, como se disse, morto-vivo. Eu não percebi nada. Eu não vi nada. Se tinha alguém chorando, se tinha alguém preocupado, eu não vi nada, né? Então eu estava dormindo. Eu ainda não estava dormindo no pó da terra. E também, né, como eu disse, não tinha noção. Eu quero dizer para vocês, conforta com isso aqui, que os mortos, eles não sabem de coisa nenhuma. Vai ter na volta de Cristo. Muitos vai ressuscitar, os salvos vão ressuscitar para a vida eterna. E pessoas que têm 2000 anos na sepultura vai tomar um susto quando falar para ele que ele passou 2000 anos ali guardado. Ele vai tomar um susto e dizer, como assim? Não, não vi nada disso. Para mim é como se eu tivesse deitado à noitezinha e tivesse acordado pela manhã. Foi isso mesmo, tudo isso aconteceu. E quando ele ouvir falar o que ele foi poupado de ver o que acontecia no mundo, ele vai ficar boca aberta e vai agradecer que melhor teria sido descansado como ele descansou antes, do que ter presenciado todo esse sofrimento. Então, eu quero dizer que os mortos nada mais sabem, e eu quero dizer que melhor é o dia que morre do que o dia que nasce. Agora, feliz aqueles que a Bíblia diz que desde agora dorme no Senhor. Dorme no Senhor, diz o Espírito, para que se descanse das suas fadigas, porque as suas obras o acompanham. Então, amigo, que você que está ouvindo essa mensagem, se conforte com as promessas de Deus e fique tranquilo, porque em breve Jesus vai voltar e vai trazer de volta todos aqueles entes queridos que você perdeu. Se eles faleceram em Cristo, se eles descansaram em Cristo, a Bíblia diz que Deus dá ordem ao anjo e ele tocará a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, em breve, nós temos o privilégio de poder rever todos os nossos queridos que faleceram. E não para viver mais 30, 40, 50 e 100, ou 100 anos, mas para nós vivermos eternamente. O que Deus diz para nós é que acalmais, aquietai-vos e saber que eu sou Deus e que as minhas promessas eu não vou falhar. Quem crê nisso verá a glória de Deus. Em breve Jesus está voltando e ele conta com a minha fé e com a tua fé. E se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos transportar montes. Os montes são as dúvidas que traga nesse mundo, né, sobre o que após a morte o que acontece. Mas Deus já acalentou o seu coração e pede calma para você ter calma, que em breve ele volta e jamais ele vai esquecer você na sepultura, o seu ante querido, porque ele diz que ainda que uma mãe venha esquecer seus filhos, ele não se esquecerá de nós. E ele diz que conhece até quantos fios de cabelo eu tenho e você tem. Então conforte-se com essas promessas. Em nome de Jesus. Oramos. Nosso Pai que está no céu, bendizemos, ó Deus, o teu nome, nesse momento, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém.